Porque hoje nós teremos uma palavra do céu para nós, em nome de Jesus. Eu quero apenas enfatizar um recadinho antes da palavra. É verdade que tem muitas pessoas da nossa família, da igreja, viajando. Pessoas que me ligaram, me abençoem, o pastor ora, o pastor ama orar por quem está viajando. Significa que Deus está abençoando, prosperando. Calcula quando eu fico alegre, Ju, é quando você me ligar e falar: pastor, estou indo para a praia, ora por mim, e eu orar. É bem verdade que tem alguns, amor, quando eu vejo já está de sunga, mas não dá nada também. Cadê? Foi para a praia? Foi, está tudo certo, ainda bem que ele foi, né? Glória a Deus por isso. Então tem muitas pessoas viajando, e louvado seja o nome de Jesus por isso. Mas você que está na cidade, até você que está nos assistindo, que é da nossa casa, é da nossa igreja, você que está na cidade no dia 28, domingo, nós teremos sim o nosso culto. Quarta-feira agora, nós não teremos o culto, véspera de Natal, amém? Você vai, em nome de Jesus, você que tem a família perto, você vai estar com a sua família, né? Você vai lhe dar um abraço em quem você ama. E eu quero começar essa palavra dizendo o seguinte: eu tenho um avô, ainda vivo, 95, mãe, 95 anos. Eu estava refletindo, ele me deu um rádio. Quando eu era criança, eu falei: vô, a única coisa que eu quero do senhor é esse rádio. E ele guardou o rádio a vida toda, Samuel, e me deu o rádio. Mandou me chamar lá e me deu o rádio. E eu levei o rádio, eu estou mandando revitalizar ele, por mais que eu não queira tirar a essência do rádio, mas eu vou fazer ele funcionar. É aqueles de madeira, alguém já viu aqueles caixotão que tem uma régua assim? É daquele lá. O valor sentimental é muito grande. Talvez o valor para eu vendê-lo não tem valor nenhum, mas para o sentimento ele é muito grande. E eu estava pensando, Carlinha, hoje, quantos encontros e quantos abraços eu ainda tenho para dar a ele? Porque vai chegando ao final do ano e nós precisamos lembrar que, por mais que tenham as desavenças, os problemas, nós temos alguém. Nós temos uma família, alguém que nos amou, alguém que nos cuidou, por mais que as interferências do tempo, do dia a dia, aquela luta aconteça. Mas eu quero te levar a refletir hoje, essa pessoa que está do seu lado, talvez o seu pai, a sua mãe, talvez um avô como o meu. Você tem visto ele e quantos abraços você tem ainda, ou quantos encontros você ainda tem para ter com ele? 95 anos, vamos lá. Pela regra humana, se eu for pela logística humana, aproximadamente, se eu tiver um encontro por ano, eu só tenho mais 5. E acabou. E você? Quantos encontros você ainda tem? Nós precisamos pensar nisso. Porque amanhã acabou, filho. Amanhã se acaba. E nós só temos uma certeza. E a certeza é a mesma para todos. É onde o rei e o peão vai para o mesmo lugar. Já na dama não. Mas no jogo da vida é onde o rei e o peão vai para o mesmo lugar. O que eu quero te dizer nessa noite é: nós precisamos aumentar, presbítero José, a nossa expectativa em lembrar que o amor ainda é necessário. E que nós precisamos amar todos os dias mais. Mas para amarmos pessoas e amarmos a Deus, precisamos nos posicionar. E eu quero conversar um pouquinho com você hoje, porque eu quero falar de algo que tem mudado a minha história, algo que tem mudado
E tudo isso é um princípio que, quando é honrado, ele transforma pessoas simples, pessoas comuns, em príncipes, em princesas, pessoas improváveis, em líderes da sua geração. Quando este princípio é honrado, mas esse mesmo princípio, quando ele é negligenciado, faz com que pessoas que mereciam escrever, ou que nascerão para escrever uma história com Deus, tenham uma jornada de fracasso, se tornando um ser comum. O que eu quero falar? Eu não sei, irmão, qual é a sua expectativa? Qual é a sua expectativa de vida? Qual é a sua expectativa em amor? Qual é a sua expectativa em sentimento? Eu não sei qual é a sua expectativa, mas a minha expectativa como seu pastor é cumprir tudo aquilo que Deus me chamou para cumprir. É fazer tudo aquilo que Deus me chamou para fazer. Hoje nós estamos com há 2 cultos, para nós não termos mais culto no ano de 2025 aqui na nossa igreja. E o que eu quero falar é, eu não sei qual foi a sua expectativa, como você caminhou, como você chegou, se você estava fervoroso e de repente você retrocedeu, ou se você estava fervoroso e de repente você duvidou, ou se você estava fervoroso e disse, olha, não sei se vale a pena. Então o que eu quero falar com você é de um princípio que, quando é cumprido, ele transforma pessoas comuns em príncipes e em princesas. O que eu quero falar com você nessa noite é algo que transforma coisas naturais em sobrenatural. E o que transforma natural em sobrenatural é a presença do Pai. Agora a minha pergunta é, tem alguém aqui que ainda também quer viver essa plenitude de Deus, aonde vai viver, em vez de viver o natural, vai viver o sobrenatural? Tem alguém aqui nessa expectativa? Então seja bem-vindo. Essa é a nossa expectativa. Pensando nisso, eu quero que você que trouxe, abra sua Bíblia comigo em 2 Reis, no capítulo 2, no verso 2. Pastor, não trouxe. Abra o seu celular. Não trouxe também, pastor, porque eu não gosto do celular no culto. Glória a Deus. Você vai olhar aqui, 2 Reis, capítulo 2, verso 2. E vendo tudo isso que nós estamos falando, eu quero dar um tema para esta palavra de hoje. E o tema da mensagem de hoje é: o poder do posicionamento nos fará viver algo novo. Tem alguém que compreendeu? O poder do seu posicionamento na sua casa fará você viver algo novo na sua casa. O poder do seu posicionamento com o seu casamento vai fazer você viver o sobrenatural de Deus no seu casamento. O poder do seu posicionamento no seu trabalho vai fazer as pessoas reconhecer você como alguém que chegou como natural, mas vive e faz aquilo que é sobrenatural. O poder do seu posicionamento vai fazer você entender que a primeira coisa na minha vida é o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O seu posicionamento não pode ser: um dia eu estou de pé, operante, no outro dia eu retrocedi, sentei e desisti. Ou talvez não desisti, mas eu cansei. Aí vem o apóstolo Paulo e diz: olha, cara, eu também cansei, mas tudo que eu fiz foi pelo amor do Pai. Eu combati um bom combate, eu cumpri a corrida, e eu guardei a fé, eu me posicionei. É bem verdade que lá atrás eu fui assassino, eu fui um monte de... Apóstolo Paulo falando. Eu perseguia, mas eu entendi que o poder do meu posicionamento, após eu ter um encontro face a face com Deus, após eu ter um encontro com Deus, a partir desse posicionamento, eu nunca mais deixei de falar do nome de Jesus. E é isso que nós precisamos entender e cumprir no propósito.
Olha só o que vai dizer 2 Reis, capítulo 2, verso 2. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. E Eliseu então, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir só. Então os dois desceram a Betel. Sabe o que é isso? Posicionamento. Aqui, pode deixar lá, filhão, vai ser só aquele mesmo. Pode deixar projetado. Aqui, nós estamos olhando um líder e um discípulo. Eu não quero falar sobre isso, mas só para nós nos encontrarmos. Aqui, Elias, ele falou: eu estou indo. Você pode ficar aí, cara. Você não precisa pagar o preço junto. Olha, você não precisa caminhar junto. Fica aqui, já deu, tá certo. Eu vi que você é uma pessoa top. Ele falou: eu vou deixar tudo que até agora eu vivi, tudo que eu aprendi, tudo que Deus tem me ensinado, tudo que você representa para mim. Eu vou te abandonar? Não. Eu quero ter a mesma unção que tu tens. Eu quero viver o mesmo que você vive. Então agora o que o Eliseu faz? O Eliseu acompanha até o final. Até o dia que agora Elias é arrebatado. E nós falamos pela carruagem de fogo, pela aquele vento, e a capa dele então cai, Evandro. Quem está lá? Olha quem estava lá, Eliseu. Eliseu então pega, porque ele se posicionou. E ele falou: não vou abandonar, eu não vou desistir, eu não vou retroceder, eu não vou voltar. Se tu for, eu vou com você. Aí eu já venho aqui, é igual, olha, o seu povo é o meu povo, a sua casa é minha casa. Nós estamos juntos, vamos para cima. Eu não vou te abandonar, Elias. Mas o que acontece? Nós precisamos aqui nos posicionar, porque o posicionamento é algo interessante. O posicionamento aqui que Eliseu teve foi um posicionamento digno, mas o posicionamento é algo tão interessante. Por quê? Porque o posicionamento de Adão, apesar de estar no jardim, gera sobre a vida de Adão, sobre ele e toda a sua descendência que vem a partir dele, maldição, afastamento, pecado, juízo e jugo. Porém, já o posicionamento de Noé gera não só sobre ele, mas sobre toda a sua descendência, toda a sua genealogia, bênção, proteção, cuidado, provisão, governo e autoridade. Dois posicionamentos. Um está no jardim e se posiciona contrário e perde, se afasta, entra o pecado. Outro está no meio do dilúvio, mas se posiciona em Deus, e Deus então dá cuidado a ele, provisão a ele e autoridade. São dois posicionamentos totalmente contrários. A verdade é que um homem e uma mulher posicionados em Deus não só muda aqui, seu Luiz, a sua casa, mas estabelece uma bênção geracional sobre a sua geração e as gerações que vão vir depois dele. A verdade aqui é que um homem e uma mulher posicionado muda destinos daquilo que era maldição para bênção. Na verdade aqui é que um homem e uma mulher posicionado em Deus, independente da luta, da correria, independente de qualquer coisa, quando eu me posiciono, eu mudo a rota. Em vez de eu me posicionar e perder o legado, eu mudo a rota e eu me posiciono naquilo que Deus me mostrou, assim como aconteceu com Noé. Então aqui o que eu vejo é que nós temos a autoridade de cancelar maldições geracionais em nossa vida. Um homem e uma mulher posicionado não perde tempo se queixando do pai que não teve, do pai que não amou, do pai que não cuidou. Mas um homem e uma mulher posicionado diz assim: o que eu serei para o filho que eu gerei? Porque quando nós temos posições, ou quando nós nos posicionamos em Deus, quando nós reconhecemos Deus como nosso Senhor e Salvador, como nosso Pai, nós não temos que olhar, filho, para aquilo que deixaram de fazer em nós.
Mas nós, posicionados em Deus, temos que ver aquilo que nós faremos em Deus. Eu não sei como foi. Eu não sei qual foi a paternidade que você teve. Mas eu sei qual é a paternidade que eu e você devemos estabelecer. Porque homens e mulheres posicionados em Deus estabelecem paternidade. Pessoas posicionadas entendem o fato. E nós não nos tornamos vítimas de circunstâncias. Por quê? Porque não há oportunidade de assumirmos uma mentalidade de vitimismo. Homens e mulheres, pastor Elton John, pastora Kênia, posicionados, não se vitimiza. Eles entendem que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, João. E nós precisamos entender, uma pessoa posicionada, ela usa o que tem, no tempo que tem, independente da circunstância, porque ela estabelece aquilo que ela deseja viver. A pergunta que eu faço para você, meus irmãos, igreja: você está posicionado para viver aquilo que você deseja viver? Ou você saiu da sua posição e está vivendo aquilo que o Zeca Pagodinho fala: deixa a vida me levar, vida leva eu. Qual é o seu posicionamento como pai, como mãe, como discípulo, como igreja? Qual é o seu posicionamento como filho de Deus? Qualquer coisa te tira da presença? Qualquer coisa te faz afastar? Agora, se você talvez não se posicionou até agora no ano de 2025, como marido, como pai, como discípulo, como filho de Deus, como igreja, eu quero te dizer que ainda dá tempo. Porque 2026 vai ser o ano que nós vamos romper. 2026 vai ser o ano que nós vamos crescer, que nós vamos alcançar a nossa família. Eu já quero declarar: se você posicionar, você vai alcançar a sua família. Os seus filhos vão estar aqui, os seus pais vão estar aqui, os seus parentes vão estar aqui. Porque um homem posicionado, ele sabe o que ele quer plantar e o que ele quer colher. Testemunho rápido, eu nem sei o nome da pessoa, mas hoje a pastora foi fazer um procedimento e a pessoa foi em casa. E ela falou: pastor, a senhora ora por mim? Eu falei: agora. Pastor não orar, meu filho, eu nem gosto de orar, né? Cheguei, eu estava de bermuda, eu falei: tem problema? Ela falou: não tem não. Eu falei: glória a Deus, então a oração é a mesma. E eu já, pai, e o choro já desceu. Sabe o que acontece? Estava fora da posição. Mas uma palavra de quem está na posição, que sabe o que quer viver, que sabe o que quer plantar, pode mudar a geografia, a rota de uma pessoa. Qual foi a primeira coisa que nós fizemos? Rua Coxinha 66. Nós vamos cuidar de você, filho. Vai lá. Pastor, eu saí da posição, fica tranquilo, eu quero te ajudar. Eu já tenho até nível na igreja. Eu comprei para me assentar uma lixeira lá fora, eu mesmo que assentei. Tem um nível, eu vou te colocar no nível. Isso somos nós. É eu e você. Nós precisamos viver isso. Uma pessoa apaixonada, ela não tem tempo para reclamar. Uma pessoa posicionada, ela não tem tempo para reclamar, porque ela está preocupada com o que o céu tem para falar para ela. Nós reclamamos da vida, chegamos aqui: não consegui não. Eu falei esses dias para uma filha aqui da igreja: pastor, não consegui não é que você não conseguiu, Deus não permitiu. Porque se Ele permitisse você ter, talvez através do que você queria, você não conseguiria romper, e você ia se complicar. Então, você está posicionado? Fica tranquilo, no tempo de Deus vai vir a sua colheita. No tempo de Deus a colheita vem para nós. O que nós não podemos é desistir. O que aconteceu ali com Eliseu foi: ele não desistiu. E quando a capa caiu, ele pegou, a unção foi dobrada. A unção foi dobrada. O que você quer do altar? Eu não estou nem falando de mim, porque eu sou comedor de arroz com feijão. Mas o que você quer do altar? Qual a unção que você quer que o altar te entregue? Nós queremos méritos, não todos. Nós queremos ser usados, não todos. Nós queremos colocar nossas mãos e expulsar demônios, não todos. Mas não queremos pagar o preço para chegar na unção que esses homens que fazem isso pagam. Mas o nosso posicionamento pode fazer diferença. Uma pessoa posicionada não tem tempo para se comparar. Por quê? Porque está ouvindo os céus. Você tem ouvido o céu? O que o céu tem falado para você?
Só que uma pessoa fora da posição, ela consegue fazer do jardim o inferno. Um homem e uma mulher, Ney, fora da posição de Deus, consegue fazer do jardim que Deus entregou na mão dele o inferno. Adão estava no jardim. Por falta de posicionamento, perdeu o jardim. E tem gente perdendo o jardim, transformando o jardim em um inferno. Um homem e uma mulher de posição consegue viver o maior romper da sua história, e mesmo assim ainda o seu coração não está contente. O que nós precisamos, Márcio, nesse tempo agora, é agradecer por tudo que Deus já fez até aqui. Tudo que o Senhor tem feito até aqui, nós temos que ter motivo suficiente para agradecer. Tem que ter motivo para agradecer por quantas vezes você veio à igreja. Motivo para agradecer por tudo. Os finais de anos sempre são mais melancólicos. Eu fico mais sensível. Não, o que você precisa entender é: Deus, eu estou vivendo. Se eu estou vivendo melancolia, é porque eu plantei melancolia. Se eu estou vivendo o sobrenatural, é porque eu plantei o sobrenatural. Da maneira que eu me posiciono, é a maneira que eu colho. A maneira que eu planto é a maneira que eu colho. Mas eu quero declarar, querido, que você ainda não viveu o que você ainda viverá esse ano. A minha oração é que nós vamos romper, nós vamos viver o sobrenatural, porque nós vamos nos posicionar, nós vamos estar vigilante. E se nós não estivermos vigilante, em vão trabalhar a sentinela. Precisamos estar prontos, operante, posicionados. Posicione com a sua família. Ore. Não deixe as coisas te tirarem do foco. Estamos finalizando esse ano, irmãos. A grande parte do que nós vamos viver, o do quão saudável o nosso coração vai estar, não tem a ver com as circunstâncias que nos cercam, mas com a posição que eu e você toma. Precisamos nos posicionar, querido. Sabe, se você vê que está errado em casa, se você vê que está errado com os filhos, chama seu filhinho, põe ele no colo, porque está faltando colo. Põe a cabeça dele no colo, porque está faltando cabeça no colo. Chama ele. Ensina, mostra. Não queira amar demais, que amanhã depois você perde ele. Um homem, um pai, uma mulher posicionado faz os seus filhos crescer na presença de Deus. E o pastor está falando com tanto amor, querido, porque, sabe, eu estou sentindo que nós vamos romper em posicionamento, nós vamos romper em governo de posicionamento. Sabe, você já não vai ficar assim: será que eu vou na igreja hoje? Mulher, não vai. Ela fala: estou com dor de cabeça. Eu também estou. Não. Você está com dor de cabeça, você fica: eu estou indo. É o que acontece lá na minha casa, amor. Só que lá em casa nem dor de cabeça nós temos. Deus é tão bom. Nem dor de cabeça eu tenho. Glória a Deus por isso. Mas já aconteceu dias, há muitos anos atrás: amor, está chovendo. Tem guarda-chuva? Não. Você é de açúcar? Não, então nós vamos para a igreja. E essa aqui é junto. Vai junto. Levava boneca, aquela coiseira, tudo, posicionamento. Hoje está aqui dançando no altar. Posicionamento de pai. Nós precisamos viver isso. Deus nos chamou. E Deus te chamou para um posicionamento no seu reino. E quando você ocupar esse lugar, todas as coisas te vão bem. Você será feliz no campo e na cidade e no campo. Eu quero profetizar sobre você, querido. Você vai ser abençoado na cidade e no campo. Não há quem possa te resistir. Você vai sonhar o sonho de Deus. Você vai falar o que Deus fala. Você vai ver o que Deus vê. Você vai viver o que Deus desenhou para você, em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida: a fé que você carrega, ela vai te tornar inabalável. Porém, tudo isso tem a ver com a fé que eu carrego. Você não olhará mais para a circunstância, meu irmão. Você não olhará mais para a circunstância humana. Por quê? Porque você decidiu olhar para a força da promessa daquele que te fez. Você decidiu olhar para a força da promessa daquele que te prometeu. O posicionamento me faz carregar algo diferente. Eu carrego uma promessa.
Agora, muitos têm se contentado só pela promessa que carrega. E esse é um dos grandes problemas. Eu creio que Deus vai te mudar, ou vai mudar a estação do seu posicionamento. Você será posicionado diferente. Você vai se posicionar, olha para mim aqui, deixa o Benício lá. Você vai se posicionar em Deus e você vai viver algo diferente. Leva ela lá, filha, para mim lá atrás. Precisamos viver o sobrenatural. Mas para viver o sobrenatural é posicionamento. E o posicionamento vai fazer a gente alcançar cada lugar. Mulheres e homens de governo. Mulheres e homens que vão se mover em fé. Nós avançaremos. Nós romperemos. E as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a nossa vida. Nós vamos romper. Eu quero declarar sobre a sua vida. Um homem e uma mulher posicionado muda a história de uma geração. E é para esse lugar que Deus nos chamou. Deus nos chamou para mudar a história da nossa geração. E o inferno não tem autoridade sobre a nossa vida. Porque contra Jacó, querido, não tem encantamento. E nós vamos romper. O que você não pode é chegar na posição que Deus queria que você chegasse. E você falar, eu acho que é muito para mim. Eu acho que é muita coisa para mim. Não. Quer viver o melhor de Deus? Faça o melhor para Deus. Por mais que Deus não precisa disso. Ele não precisa da sua bondade. Ele não precisa da sua fidelidade para Ele ser fiel com você. Não tem nada a ver isso. Tem nada a ver isso. Porém, para você descansar debaixo da sombra do Onipotente, é uma outra conversa. Tô certo, meu presbítero Adriel? É mais ou menos isso? Davi se posiciona. Israel é abençoado. Davi sai da posição. Toda a sua casa é manchada. Davi está na posição. Vence as batalhas. Davi sai da posição. Absalão tem relação com as suas concubinas. Quer matar ele agora. Um homem posicionado vence batalhas. Um homem e uma mulher sem posição dá brecha para o inferno fazer a festa. E olha que nós estamos falando de um homem segundo o coração de Deus. Sansão, pastora Shirley, se posiciona e os inimigos são aniquilados. Ele sai da posição, é capturado, é feito palhaço pelos seus inimigos e, pasmem, morre sem se tornar aquilo que Deus chamou ele para ser. Um homem fora da posição. Morreu. Um homem, um nazireu, um separado, um escolhido, morre sem se cumprir aquilo que Deus prometeu para ele, porque ele saiu da posição. Aí eu quero perguntar, será que tem alguém que quer sair da posição essa noite? Ou será que tem alguém que quer ficar na posição? Querido, eu estou falando isso com tanto amor, porque tem tanto tremor no meu coração. Nós não podemos ouvir o que o mundo está falando. O que nós precisamos é romper no céu o que Deus está falando. José, ele se posiciona. E não falta comida no Egito. Nações se alimentam porque ele foi posicionado. Os irmãos saíram da posição. E agora eles estão pedindo favor para alguém que um dia eles fizeram de escravo. Porque não saiu da posição. Quem não sai da posição, querido? Quem mantém-se na posição pode levar alimentos para muitos, mesmo aqueles que te fizeram talvez coisas más. Assim foi com José. Assim foi com José. Jesus se posiciona como ovelha. Ele foi mudo ao matadouro, não disse uma palavra. E Judas sai da posição. Olha o que acontece. Enforcou-se com a própria corda.
Todo mundo que sai da posição, mais dias ou menos dias, tem um preço a se pagar. Esse dia a pessoa perguntou para mim assim, Márcio: fulano saiu da igreja, pastor, nunca era convertido, pastor. Olha, ele cantava, pastor. Você precisa de ver ele louvando. Ele era igual a Ju, dava até uns glória a Deus. Ele era uma bênção. Aí ele saiu da igreja, Ana Júlia, e nunca mais voltou. Eu falei, nunca foi crente. Porque quem sai da igreja, quem pisou no Santo dos Santos, não volta mais, nunca foi crente. Nunca serviu a Deus. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, meu querido, não tem conversa. Não tem conversa. Posicionamento, quando a gente se posiciona, muda tudo. Ao longo da história nós vimos homens e mulheres que se posicionaram, mas também vimos alguns que saíram da posição que Deus estabelece. Ao longo da história nós vemos pessoas comuns se tornando extraordinárias, mas nós vimos também pessoas extraordinárias se tornando completamente comuns. Mas nós vemos também pessoas comuns vivendo o extraordinário do céu, o extraordinário de Deus, por causa de um posicionamento. Ao longo da história nós também vemos pessoas que saíram da sua posição, pessoas que estavam vivendo o extraordinário e teve um final completamente triste, sozinho, abandonado. Teve um final ordinário. Ordinário é tudo aquilo que é o contrário do extraordinário. Por quê? Porque pararam de andar debaixo da nuvem de Deus. Quero te perguntar, você ainda está andando debaixo da nuvem de Deus? Se você não estiver andando, filho, volte para debaixo da nuvem de Deus. Volte, porque a nuvem de Deus, ela te dá direção. A nuvem de Deus te mostra o caminho. A nuvem de Deus, ela também é lâmpada. A nuvem de Deus, ela ainda é socorro. Se você não está debaixo da nuvem porque saiu da sua posição de vigilante, volte. Você que está aí do outro lado, no YouTube, volte, se posiciona. Eu não posso mais viver de ser crente 6 horas. Vai na igreja, você ora por mim, 6 horas por mim? Não, para com isso. Você tem que ser aquele que vem, filho, com a sua posição, com a certeza que você quer, e fala: Deus, eu vim buscar algo do céu, porque o céu tem muita coisa para mim e para você, querido. O que eu vim te lembrar hoje, querido, é que muitos da minha geração, com muito mais unção que eu, mas muito mais unção que eu mesmo, com um histórico familiar poderoso, uma linhagem sacerdotal que poderia estar vivendo o extraordinário, saiu da posição e não está vivendo. Mas um jovem, um homem que há 23 anos atrás estava totalmente fora da posição, prostituto, um homem que decidiu se posicionar, e tudo aquilo que era improvável se torna provável. Hoje está pregando para vocês. O que é isso, pastor? Posicionamento, decisão. Eu poderia ter ficado lá atrás. Alguém que era improvável, simples. Alguém que não era culto. Alguém que o pai nunca teve dinheiro. Alguém que não veio de uma linhagem rica, né? Alguém que não vem de outro ministério, porque meu avô era pastor, meu pai era pastor. Não! Lá em casa, meu velho, o que era maior era da Umbanda. Estou falando verdade. Ué, verdade seja dita. E aí o improvável, porque se posicionou, decidiu servir a Deus com todas as forças, e fala: só o Senhor pode mudar a minha história, só o Senhor muda a história da minha família, só o Senhor muda a história da minha casa. Hoje pode dizer: eu e minha casa servimos ao único que é Senhor. Por quê, pastor? Pelo posicionamento. Por mais que tenha luta, tudo aquilo que eu sonhei estabeleceu sobre a minha vida e liberou uma posição.
E a posição me liberou um destino. Amém ou não amém? A tua posição afeta a tua casa. E eu creio, meu amor, que daqui a algumas gerações, eu quero declarar isso em nome de Jesus. Quero declarar isso. Alguém vai dizer assim, ó, o meu bisneto vai declarar assim, olha só, o meu bisavô teve uma visão. A minha bisavó, ela teve uma visão. E desde aquele ano, sabe aquela igreja? Visão de resgate. Olha, cidades foram impactadas, nações foram impactadas, famílias foram transformadas, só porque eles se posicionaram. E isso vai acontecer na sua casa, Bruna. Isso vai acontecer na sua casa, Paulo. Você será reconhecido lá. Alguém vai falar, olha, se você lembrasse do meu bisavô, cara, ele era diferente. Ele se posicionou. E uma geração inteira foi transformada. Sabe, querido, eu estou contando a história do seu pastor, mas poderia ser a história de Saulo. Um cara que perseguia a igreja. Um cara que matava. Um cara que era como um touro, bravo, bruto. Um cara que estrangulava pessoas. Eu estou contando a história de Saulo, mas poderia ser a história de Pedro. Alguém que fedia peixe, lançava as redes, mas um dia foram chamado. Foi visitado pelo autor e consumador da nossa fé. E foi estabelecido um apóstolo da nova aliança. Eu estou contando a história dele, mas eu poderia estar contando aqui também a história de Davi. Alguém que nem mesmo foi lembrado no dia da Assunção pelo pai. Mas eu quero dizer, mesmo que o seu pai não lembre, Deus ainda manda te procurar no meio da multidão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia por isso. Glória a Deus por isso. Quando o seu coração está posicionado, querido, independente se os outros vão lembrar de você, o Deus que te fez ainda lembra. E vou falar mais, lembra até do seu nome, porque ele está escrito na palma da mão. Eu não sei quem esqueceu, mas o seu posicionamento ainda faz Deus olhar na sua direção. Se posicione. E todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Eu estou falando com convicção. Eu estou falando com certeza. Eu estou falando daquilo que eu vivo. Eu estou falando daquilo que eu creio. Eu estou falando daquilo que todos os dias a gente ora em casa e fala: Deus, obrigado por nos ensinar a nos posicionar. O copeiro, querido, e também o padeiro esqueceram de José. Mas Deus não esqueceu de José. E pasme, mandou chamar ele do cativeiro. Eu não sei onde você está. Eu não sei se você está no cativeiro, se você está preso em algum sentimento, se você está preso em algum vício, se você está preso em alguma área de prostituição. Eu não sei. Eu não sei qual é o cativeiro. Mas assim como Deus lembrou de José, Ele está lembrando de você hoje. E Ele manda te chamar nesse cativeiro. Igreja, eu vim declarar algo. Não importa a circunstância do deserto, ou talvez o cativeiro. Se você permanecer e não desistir, se você crer e não duvidar, se você avançar e não recuar, a promessa que Deus disse que aconteceria, eu vim declarar, já aconteceu. Já aconteceu. É para mim e para você. Irmãos, quando você assume o seu posicionamento, curas, milagres, maravilha, deixa de ser uma opção e passa a ser uma realidade. Essas coisas que eu só vejo nos outros não é opção para você, é o que você vai viver. O nosso posicionamento nos leva. Sabe, querido, eu sou prestador de serviço. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa de controle de pragas e vetores. E hoje eu saí, era 5:30 da manhã, amor, para fazer um serviço. Tinha funcionário, estava para fora, fazendo trabalho em outro lugar, eu saí 5:30 da manhã. Mas todas as vezes que eu tenho algo para fazer, eu falo assim, ó, só um minutinho, deixa eu olhar minha agenda aqui. Que quarta-feira. Não posso, depois das 18, não posso. Eu tenho uma posição e eu preciso ocupar essa posição. Porque vai vir outros igual você quando eu ocupo a minha posição.
E os meus clientes me esperam até 30 dias, querido. Acredita nisso? Por quê? Porque eu estou posicionado. Eu estou vigilante. Domingo, pastor, domingo eu vou estudar a Bíblia. Eu estou preparando um estudo top para nós. Aleluia. Vocês vão ver. Nós vamos mergulhar na Bíblia no ano de 2026. Se Deus nos dá graça, discernimento e estratégia. Não tem nada pronto ainda. Se der estratégia. Mas tudo isso que eu estou falando é posicionamento. Cadê o fulano? Pastor, olha, pastor, não consegui terminar o serviço. Deixa lá, filho, você não vai fazer ficar mais rico. Você não vai ficar mais rico. Você não vai terminar hoje mesmo. Deixa lá, fala, vou para o culto. Vou me posicionar. É sobre isso que nós precisamos aprender. Sabe, querido, foram tentar tirar Neemias do processo, do projeto, da construção do muro. Mandaram chamar ele falou, não, fala que eu não vou não. Aí voltou lá, os cara que foi chamar ele, voltou lá. Aí ele falou que não vem. Não, ele não deve ter compreendido não. Vai lá e volta, chama ele de novo lá. Vai lá o mensageiro de novo. Aí o mensageiro volta e fala, cadê Neemias? Ele não quis vir não. Não é possível. Ele disse que está ocupado. Não, ele não deve ter entendido. Vai de novo lá, convida ele. Convida ele de novo. E Neemias responde a mesma coisa. Eu estou ocupado fazendo aquilo que Deus pediu para eu fazer. Por quê? Porque uma pessoa posicionada não dá acesso para quem não tem destino. Eu vou repetir isso é forte. Uma pessoa posicionada não dá acesso para quem não tem destino. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Uma pessoa posicionada está ocupada demais, pensando naquilo, fazendo aquilo que está construindo, que não tem tempo para ouvir a opinião de quem nunca construiu nada. Qual é a opinião que você está ouvindo? De novo? Mais um ano na igreja? De novo na igreja? Que dia você vai fechar a sua empresa para ir na igreja? Não acredito. Domingo, Corinthians e Vasco. Com certeza o Corinthians ganhou, sem dúvida. Né? Não tenha dúvida disso. Pode olhar no YouTube, mas depois. Tá? As pessoas posicionadas não podem ouvir o que os outros estão falando lá fora. Tem muita gente fazendo barulho no nosso ouvido, enquanto o barulho que nós temos que ouvir é o barulho do céu. Aleluia. Glória a Deus por isso. Irmãos, guarda isso em nome de Jesus. Não receba críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Tem gente que nunca construiu nada. E aí, fiz uma casa uma vez, filho. Aí o cara falou, você podia feito. Eu falei, não, eu fiz uma outra pequenininha. Eu falei, dá palpite aquela ali, ó. Essa é minha. Eu fiz para mim, para minha esposa. É nossa. Você vai dar palpite aonde? Vai construir o quê? Você nunca construiu nada, camarada. Você não sabe nem como constrói. Então você vai dar palpite ao seu lugar. Olha só aqui, se Jesus tivesse ouvido o conselho de Pedro, se Jesus tivesse ouvido o conselho de Pedro, não tinha se cumprido o dia. O que Pedro faz? Não, eu vim para. Aí de repente, o próprio Jesus falou, ei, eu vim para cumprir, meu filho. O propósito já está escrito, para trás de mim, Satanás. Se Jesus tivesse ouvido, não tinha dado a resposta, para trás de mim. Então quando Pedro tenta proteger, tentando zelar, na verdade ele está propondo algo que abortaria a redenção. Então talvez tem pessoas propondo alguma coisa para você, que está abortando aquilo que é do céu para você. É uma palavra para a gente sair daqui, querido, pensando para um novo tempo. Uma nova história. Uma pessoa posicionada, ela não olha para as expressões da terra. Ela precisa olhar para a expressão do céu. A resposta sempre vai vir do céu. E é sobre isso que eu quero pregar essa noite. É sobre isso que eu quero falar. Primeiro princípio sobre posicionamento. Saber que carregar uma promessa não é a garantia de que algo vai mudar na sua história. Amém? Eu vou falar de novo. Saber que carregar uma promessa não é garantia de que algo vai mudar na sua história. Quem carrega uma promessa?
não precisa levantar a mão. Agora, quem está posicionado? Não levante a mão. Porque a promessa só vai cumprir se eu estou posicionado. Porque tem gente que sai da posição para se ocupar com aquilo que o mundo deu. Amém ou não amém? E nós precisamos ficar posicionados. O que eu quero declarar, filho, é que a nossa posição do final do ano, ela já tem que ser a posição que nós vamos ficar preparado para as batalhas do ano de 2026. Porque você terá luta em 2026. Você terá guerra em 2026. Mas eu quero te dar uma palavra do céu. Deus não te livra da guerra. Ele te livra na guerra. Independente da guerra que vai vir, independente da luta que vai vir, independente da circunstância que vai vir, se você estiver posicionado, Deus te livra na guerra. E eu tenho certeza que a promessa que você carrega será a garantia, mediante a sua posição, que algo vai mudar na sua história. Amém ou não amém? Algo vai mudar na sua história. Tem pessoas que querem, nem todos querem isso, tá, querido? Eu só estou explanando. Mas tem pessoas que querem o título de pastor. Tem pessoas que querem ser pastor, mas não querem pagar o preço de um pastor. Tem muitos pastores aí, mas muito. Tem pastor de penca. Você calcula um monte de pastor que tem. Mas e o preço? Sabe o que é ser pastor, querido? Não é você pegar o microfone e subir aqui em cima. Pegar o pastor é você agora, nesse momento, e descer aqui para baixo, nas bocas de fumo, na prostituição, nos prostíbulos, e pregar o nome de Jesus. Por quê? Porque eu estou posicionado, independente da posição. Tem alguém me entendendo? E é isso que nós vamos fazer no ano 2026. O ano 2026